Tiagão já entrou na área. Como é que tá aí o som e a imagem? Vai me falando. Tiago, a gente sempre aguarda 5 minutos para poder convidar aí a estrela da noite. Fala, Anderson. Comprou quantos? Será que no feriado deu tempo de comprar escritório, Anderson? Como que tá o som e a imagem aí? Vamos aí, me dá um feedback aí. Perfeito, perfeito, perfeito. Hoje a live está sendo feita num lugar diferente. O Thiagão comprou, obrigado Bianca, minha assessora principal. O Thiago comprou o escritório. Passou na sua frente, Anderson. Olha aí. Eita, rapaz, 2 milhões. Tá faltando 2 minutinhos para ele entrar aí na live e ele confirmar essa história, Anderson. Avisa a galera, avisa a galera. Avisa a galera lá do Contadores lá que nós já estamos na área. Tiago, avisa a galera lá da RIEC que a gente já tá na área aqui. Olha. Tá entrando aí a galera, a Amandinha entrou. Faltando um minuto para o nosso convidado entrar. Pronto, pronto, pronto. Chegou a hora. Olha, professor Cláudio chegou. E vamos convidar. Olha aí. E Olha aí? só. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, só um pouquinho. Ajeita aí. Tá bom? O som tá bom? Tá perfeito, perfeito, perfeito. Show de bola, então. Imagem perfeita. Olha aí, só Ah, foi o Thiago entrar na live, tá entrando no atacado agora. vai É por derrubar a isso que internet. é por isso que eu gosto de convidar esses amigos meus famosos, porque dá um up na live maravilhoso. Até parece. Ó, a Janaína entrou aí também. Tá, Fábio tá, Marçal, parceiro nosso. tá, galera. Olha aí. O Rei de Salvador entrou aí. O Rei. Ele aproveitou uma vaguinha na Série B. Olha aí, se não entrar, eu tô aí.
Já estava esperando. Abração, Túlio. Boa noite, Túlio. Tudo bem? Eu acho que nós já vamos começar aí com força total. Deu 5 minutos. Tiago, em primeiro lugar, muito obrigado mesmo de coração por você estar aí. Você aceitou o nosso convite de pronto. Nós tivemos que fazer uma mudançazinha de datas. Você não colocou nenhum tipo de objeção. Sempre parceiro, uma amizade aí que a gente já tem durado aí há algum tempo. E assim que eu fiz o convite, você aceitou de imediato. Então, pessoal, quem já está aí na live, eu vou fazer as honras da casa, vou apresentar o Tiago. Muitos dos que já estão aqui o conhecem, né? Essa live é mais uma das lives da trilha de lives ali da OPEX-SYS, do pré-lançamento do sistema OPEX-SYS, que nós temos realizado com temas extremamente importantes na área de gestão da empresa contábil, com temas que nós temos procurado colocar temas sequenciais para que as pessoas tenham ali uma direção, tenham ali grandes insights, tenha conhecimento, ouvir de quem realmente já fez, de quem está fazendo, ouvir a experiência. E nós temos procurado, para cada tema, está sendo a maior dificuldade, eu tenho relatado para vocês, que para cada tema, quem eu vou convidar? Porque a quantidade de pessoas especialistas no mesmo tema é fantástico. Então, a gente tem procurado ali um pequeno detalhe que diferencia um do outro para que ele fale com muita propriedade. E aí nós chegamos à live de falar sobre os POPs, né, que é o procedimento operacional padrão. E aí não tem como a gente falar de POP no mundo contábil, na empresa contábil, e não ser quem domina o assunto, quem é o mestre do assunto ali, o Tiago Cavenaghi, né? Então não tinha para onde ser outro. Eu vou apresentar para quem não conhece. Eu tô ligando para os colegas e falando o seguinte: manda o mini currículo, porque o mini currículo dos caras já é algo fantástico. Se eles mandar o currículo inteiro, nós vamos passar a live inteira só falando do currículo. Então eu falo assim, manda o micro mini currículo, para poder nós fazermos a apresentação. Para quem não conhece, Tiago Cavenaghi possui graduação em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, né? 2 formações superior, atuando principalmente na área de planejamento estratégico, planejamento tributário, planejamento financeiro, auditoria fiscal e tributária, processos administrativos. Ele é CEO da IFCT, que é a Inteligência Fiscal e Contabilidade Limitada, lá em Sinop, no Mato Grosso. Nosso amigo está ali na terra do agro, lá em Sinop. E ele atende hoje mais de 1.000 clientes com grande competência. E essa semana que passou agora, ele me confidenciou que atingiu ali a marca de 70 profissionais, 70 colaboradores, né, na sua empresa. Então, nós estamos aqui diante de uma fera. Nós estamos diante aqui de um cara fantástico. E para que a gente comece esse assunto, vamos falar aí de POP nas organizações contábeis. Eu pergunto, Tiago, o que é o POP? Fala para nós, muita gente quer saber, muita gente fala assim, mas o que é POP, gente? O que é o POP? Fala para nós aí, para quem ainda não tem o conhecimento, fala para a galera, o que é o POP? O POP é uma organização contábil. Boa noite a todos, boa noite aos companheiros e companheiras, contadores do futuro, aí tá em peso aí na live. Obrigado, João. João, eu conheço ele já tem 3 anos, mas a gente tem uma afinidade muito grande. Já fomos para vários congressos juntos, entendeu? Então, basicamente, é uma pessoa que realmente eu troco ideia, troco figurinha sobre contabilidade, entendeu? Eu consigo ter uma afinidade maior com ele porque ele também tem um know-how muito grande, entendeu? Então, a gente consegue trocar essa experiência. Mas o POP é o que liberta o empresário hoje, entendeu? Do operacional. Então, quando a gente tem os procedimentos operacionais padrões estruturados dentro das organizações contábeis, não só dentro da contabilidade, João, dentro de qualquer outro tipo de empresa, qualquer outro tipo de segmento, entendeu? Isso é importante frisar. Então, a gente consegue, através do mapeamento, das rotinas bem implementadas dentro das empresas, ter o feedback, o FINER, né, que a gente fala, de ficar mais ali na questão estratégica da empresa, porque hoje a contabilidade, no volume de dados que vem, no volume de clientes que vem crescendo,
ela vem impulsionando o mercado. A gente precisa do controle disso, entendeu? Então, o POP, o procedimento operacional padrão, ele visa o quê? Organizar a gestão interna da empresa e, junto dela, elencar a estratégia operacional, tático, né? E a estratégia realmente de crescimento da empresa. Perfeito, Thiago, perfeito, que bela explicação. Thiago, assim para a gente começar a entender quando você se tornou especialista nessa área, quando que você viu surgir a necessidade mesmo de implantar e desenvolver os POPs, porque dali para frente não tinha mais como viver sem isso, não tinha mais como você ter o controle com qualidade. Quando foi isso? Quando surgiu essa necessidade? Então, eu trabalhei numa empresa grande, né? De confinamento na região aqui. E na época vinha vários consultores de fora fazer consultoria e eles vinham com o POP já pronto, né? Então a base científica sempre foi Vicente Falcone, né? Que ele fala da rotina do dia a dia nas empresas, é um livro muito bom. Eu sempre passo para quem me pede, ele em PDF já resumido, a gente já tem ele bem resumido, a gente consegue passar, inclusive já passei nos grupos de WhatsApp que a gente tem, que me pede. E assim, com o tempo, eu verifiquei a seguinte situação, João, que o POP, ele nada mais é do que uma forma organizacional dentro da empresa de você obter resultados mais rapidamente. Pessoas mais bem alocadas, pessoas mais bem estruturadas, entendeu? Então, quando eu comecei a trabalhar com consultoria financeira, que naquela época, em 2010, era o BPO, que é hoje, que todo mundo fala, a gente fazia o mapeamento dos processos financeiros. Então, como é que fechava um caixa, como é que fechava um banco, qual era o procedimento correto de fazer aquilo, qual que era a expertise ou a experiência que o funcionário tinha que ter para executar aquela função. Isso é muito importante. Então, você consegue elencar o POP com o plano de cargo e salários da empresa, você consegue ter esse vínculo, consegue fazer esse filtro. É muito interessante porque você economiza muito tempo com isso, né? Então, quando o funcionário ele vai desempenhar uma função, um funcionário novo de 20, 21 anos, que nunca fechou uma contabilidade, que nunca fez uma importação, e através do POP ele consegue ter esse fim, entendeu? Ele consegue ter essa proximidade mais rápida do aprendizado. Isso é muito importante, entendeu? É praticamente uma escola. O POP ele se torna uma escola dentro da empresa, entendeu? Para todos aqueles que querem obter conhecimento. E assim, a vantagem do POP sempre foi que, quando a gente começou lá atrás, era o quê? Era realmente saber, dentro da organização, os gargalos, né? Onde realmente estavam os impasses, e com isso a gente conseguiu o quê? Trazer soluções para os empresários. E quando a gente foi montar a contabilidade, realmente, de fato, a gente decidiu, vamos montar a contabilidade, vamos fazer, a gente já iniciou com os POP já, entendeu? Quando a gente tinha 2 funcionários, a gente já tinha POP pronto já, estabelecido, entendeu? Porque a gente não tinha dimensão do negócio, a gente ia conseguir alvejar, chegar. Então, o POP, ele deu a estrutura, entendeu? De crescimento da IFCT. Você não consegue crescer sem processo. Se você crescer sem processo, você literalmente está fadado ao fracasso. Porque você não consegue controlar. Se você não consegue controlar, você não consegue gerenciar. Então, assim, hoje a gente consegue gerenciar de ponta a ponta a empresa. Então, isso desde 2014, quando a gente começou com essa questão da contabilidade, o POP ele foi primordial, entendeu? Nos assuntos técnicos da empresa. Isso é muito importante. Importantíssimo, Thiago. Ficou muito rico essa informação, né? Essa transposição para nós desse conhecimento. Eu sempre costumo falar, Thiago, o seguinte. Eu falo na nossa empresa e falo também com vários outros colegas que quando você tem os procedimentos padrões, os POCs implantados, né, desenvolvidos, muito bem fundamentados, o profissional, os profissionais, eles podem até não saber fazer, mas eles não podem dizer que não sabia que tinha que fazer. Exato. Né? Porque quando você deixa a gestão solta, quando você deixa a gestão de qualquer forma, você nem sabe se ele sabe fazer e nem se ele sabia que tinha que fazer. Né? É muito solto. Eu vejo, por mais que nós sabemos que é muito difícil ainda manter esse modelo de negócio contábil hoje, mas eu conheço ainda, nos dias de hoje, algumas empresas contábeis, né, que nem se transformaram em empresas ainda, alguns escritórios, onde profissionais são contratados
E o dono ali, o CEO, ele só fala, não, você foi contratado na função tal, você sabe fazer? Sei. Né? Não fez nenhum tipo de teste, não foi feito nenhum tipo de análise preventiva, não foi feito um recrutamento correto. Falou, não, então senta e faz. Quando ele vai descobrir que os processos dele não estão sendo seguidos, não estão sendo cumpridos, e aí depois vai entrar uma outra parte, que é gestão de tarefas, né? Numa nova sequência depois da implantação dos POPs, às vezes já é muito tarde. Né? Às vezes ele já está ali com a sua operação comprometida. Por mais que hoje você consegue, às vezes, atenuar um problema, você consegue ter um seguro de responsabilidade para cobrir uma multa maior e tudo, mas o problema todo não é esse, é o desgaste, porque você foi lá, vendeu toda uma qualidade da sua empresa contábil, Exato. você foi lá dizendo que você fazia isso, fazia acontecer e aquilo outro, e de repente o seu cliente descobre que a empresa dele ali está com os seus processos todos omissos. Então, o POP ele é extremamente interessante para que você tenha esse controle. E então, é a velha máxima. Você pode não saber fazer, mas você tem a obrigação de saber o que tem que ser feito. Né? E aí, o seguinte, Thiago, o que mudou após a implantação dos seus POPs? O que mudou quando você fez a equipe interagir com os POPs, quando eles viram que tem procedimento para tudo? Como que você enxergou a sua empresa contábil após isso? Então, João, vale ressaltar para quem está acompanhando a gente que quando você não coloca regras, as pessoas colocam regras no seu negócio por você, entendeu? Então, se você não tem capacidade técnica para colocar uma regra, fazer os procedimentos, você pode ter certeza, alguém vai estar fazendo isso por você do jeito dele, não do seu jeito, entendeu? Porque na hora que tiver um problema de pagamento, de uma multa, alguma coisa, é você que vai pagar, não é o funcionário. Entendeu? Ah, porque eu vou descontar lá 100 mil do cara. Não desconta, irmão. Não adianta. Já foi, o boi com a corda. Então, essa questão de regras, normas, POP, ela serve justamente para isso, para que não haja falha operacional. Quando a gente iniciou a questão dos POPs mesmo, que foi criando volume, então a gente entra naquele choque cultural, entendeu? Pessoas de fora que vão entrando, umas se adaptam fácil, outras não se adaptam nisso, e aí tem que ser dispensada logo, e tá tudo certo nisso também, entendeu? Não tem nada de errado, isso é coisa do mercado, isso acontece, entendeu? Não adianta falar que isso é anormal, porque é a realidade nossa. Então, essa questão da interação entre a equipe, geralmente, quando a pessoa vê o POP e vê que é muito fácil lidar com isso. Eu tenho um menino de 18 anos importando nota aí e processando SPED fiscal. Mas por quê? Porque ele está seguindo o processo. Não é coisa que ele acha da cabeça. Uma coisa, o conhecimento tem que ficar no processo, não nas pessoas. Pessoas vêm e vai, os processos ficam. Então, eu falo, o POP é o quê? O padrão. É isso, de fato, entendeu? Vai dar sustentabilidade para o crescimento e segurança dos dados e das informações. Porque antigamente, quando a gente começou a fazer o controle, não é essa mamata que é hoje, não. Entendeu? Hoje você tem Gesta, tem CIEG, você tem um monte de ferramenta que te auxilia. Naquela época lá atrás, nós tínhamos um coordenador que ficava só falando assim, ó, e anotando na planilha, ó, você vai fazer o POP 33 a 40 das empresas, dessa lista de empresas. Passava, ela executava e dava ok. Então, ia lá com a ferramenta do Excel, atualizava, trazia tudo graficamente. Mas, é claro, existia erro? Claro que existia erro. A pessoa está anotando na mão ali, não tem como falar assim que é 100%. Mas se a gente chegar numa escala de 98%, tá ótimo, perfeito, entendeu? E hoje, com as automações aí que a gente tem aí no ramo da contabilidade, ficou muito fácil fazer o processo, entendeu? E é muito importante esse controle. Não só para a gente saber a questão dos processos, mas para a gente saber também que a gente vai entrar na questão da produtividade dos funcionários. Isso é importante a gente ter essa mentalidade. Aí a gente tem que ser democrático dentro da empresa. Quem trabalha mais tem que ganhar mais, de fato. Mas como é que você comprova isso? Como é que você faz isso? Você não pode comparar uma pessoa que faz a importação de uma empresa e o cara tem importação de 15. Então, os pesos são diferentes, as tarefas são diferentes, a pontuação é diferente. Isso é uma coisa muito complexa, para você ter uma ideia. Depois dos POPs prontos, definidos, a gente demorou mais ou menos uns 2 anos e meio para a gente saber o que era tarefa fácil, difícil e complexa. E demorou mais um ano ainda para a gente entender
qual que era o peso de cada tarefa, conforme a empresa, conforme o regime tributário, conforme a complexidade, entendeu? Não é simplesmente você pegar, vou implantar e não acontece. Se fizer isso, vai dar caca, entendeu? Então você tem que ir escalando os processos internos, mapeamentos, junto com os controles, aí você observando esse tipo de controle, as tarefas que são mais executadas, as que não são menos executadas, entendeu? Mas assim, a questão da interação assim, da equipe hoje é uma coisa cultural da empresa nossa, entendeu? Um exemplo, antigamente, quando a gente iniciou com o negócio dos POPs, quando ia operar um POP, demorava 3, 4 meses para as pessoas assimilar e mudar isso. Ah, do POP 30 foi para 31. Hoje falou, do 30 para 31, amanhã está rodando. Então, a cultura da empresa que foi implementada com o tempo justifica o que a gente faz hoje, entendeu? E com qualidade. A gente consegue ter essa qualidade, consegue fazer esse atendimento para os clientes. A gente consegue passar essa segurança, entendeu? Então, por quê? Os processos estão muito bem alinhados, mas isso é uma estrutura que vem já de tempo, desde quando a gente iniciou, entendeu? É assim, mas não é fácil, tá? Processo mais pessoas é igual resultado, é isso que a gente tem que ter em mente. Nós temos que trabalhar os processos, temos que trabalhar as pessoas naqueles processos, e aí a gente tem um resultado satisfatório para todo mundo. Entendeu? Perfeito, Thiago. Olha só o tanto que é interessante quando você domina um assunto de verdade. Você já em uma só resposta, você já me respondeu aqui 3 perguntas. É? 3 perguntas que eu ia fazer para você. Só para você ter uma ideia. Eu ia te perguntar como foi o processo de criação e implantação. Fiz a pergunta, você já me respondeu. Logo em seguida, eu iria te perguntar, você tem algum software, algum RP? Eu lembro que uma vez nós estávamos em São Paulo, nós dois, e você me falou de um RP que você usa para poder registrar os POPs lá, para ficar gerenciar esses POPs. Você usa um RP específico hoje ou não? A gente faz, a maioria da estrutura do POP você pode fazer em várias ferramentas. O Excel você consegue fazer, várias. Mas um RPzinho que é de graça e funciona muito bem é o Visage, entendeu? O Visage, você instala nele, Exatamente. ele é autodidata, entendeu? Você consegue, assim, uma pessoa, realmente, ele é muito fácil. Então, você monta todos os processos ali, a descrição, e você, quando você gera ele, você gera como se fosse uma monografia, entendeu? Aí o índice geral, aí os setores, consegue vir muito bem detalhado, você consegue fazer isso, entendeu? Então, isso é muito importante. Assim, quando a gente vai fazer essa implementação nas empresas, assim, não é fácil, porque a pessoa, desculpa, ela está acostumada com um padrão de trabalho. Quando você vai mudar, ela vai ter que sair da zona de conforto. E nem todo mundo vai acatar isso com você. Alguns vão pedir conta, outros vão sabotar o processo. Isso é normal. Tem que estar preparado para isso também. Tem que estar preparado para perder em torno de 35% da equipe, pelo menos. É Porque exatamente, Thiago. se faz necessária a mudança de fato, e ela tem que ser feita para você poder crescer com sustentabilidade, entendeu? E dar segurança para o cliente disso tudo, então você tem que estar disposto a perder gente boa. Gente que está 5 anos trabalhando com você, gente que entrou recentemente, enfim, vários fatores. Mas assim, o processo ele tem que ser seguido. Porque ali existe história, ali existe anos e anos de conhecimento em cima, entendeu? Só quem realmente está no batente que sabe falar, não é isso. E assim, fez o pop, a cada um ano às vezes muda. Um pop, 2 pop, 3 pop. Ah, tem uma ferramenta de automação, já inclui, entendeu? A supre, não supre, entendeu? Porque tem muita ferramenta hoje. Mas e o que funciona de fato? Esse que é o problema que está sendo hoje, né? Muita ferramenta, e o que funciona? Muito pouca coisa, né? Mas assim, aquilo que funciona, todo mundo, não só eu, a gente vê nos grupos, né, que a gente participa, que de fato todo mundo está tentando usar ao máximo, né? Mas ainda deixa a desejar. É aquilo que eu falo nas lives. Eu acredito que mais uns 2 anos você vai alinhar, entendeu? Essa situação. Perfeito, Thiago. E era justamente a próxima pergunta que eu ia te fazer, igual eu estou falando. Quem domina, domina. Quem domina já consegue transmitir para nós assim o conhecimento amplo, que é justamente o que você está fazendo com grande perfeição. E nós percebemos
o grau da experiência que você tem nesse processo, o grau da experiência que você tem nessa área. Eu ia perguntar justamente isso. Como foi para a equipe? A equipe comprou a ideia? Foi difícil você implantar? Houve muita rejeição? Houve muita objeção? E você respondeu com muita maestria já em uma só pergunta, você deu 2 respostas. Então, aproveitando, para mim não perder aqui a minha sequência de perguntas, eu vou perguntar o seguinte. Hoje você tem o número de quantos POPs você tem criado hoje dentro da sua empresa contábil? Olha, assim, só voltando um pouquinho ali atrás, para a gente não poder esquecer algumas coisas. Antes de tudo, João, para a gente ter um modelo de POP dentro da empresa, a gente tem que parar e pensar, qual que é o modelo para me fazer os POPs? Vai ser tudo escrito em caixa alta, em caixa baixa? Como vai ser o formato das pastas? Como vai salvar aquilo? Que Como isso que eu já é vou um POP, né? responder? Já é um POP. Exatamente. Você tem que fazer o procedimento para fazer o POP, entendeu? Como que eu vou, por exemplo, responder o e-mail para o cliente? Qual é o formato de e-mail? Qual é o formato de padrão? Engraçado, a minha esposa, ela veio da garantia da qualidade do frigorífico, entendeu? Então lá eles exportavam para Arábia Saudita, então, tipo assim, era minuciosidade. E ela trouxe isso para dentro da FCT no início. Quando a gente Detalhe começou, do detalhe. e ela ajuda a cuidar disso até hoje, entendeu? Com carinho. Então, assim, porque é uma coisa que ela implementou na época. E fez toda a diferença, e faz toda a diferença hoje, até hoje, no crescimento da empresa, da sustentabilidade do negócio, entendeu? Então, para você ter uma ideia, hoje a gente tem o RH interno, a gente tem o financeiro interno, o departamento pessoal interno, tem a pessoa que cuida dos processos, só fica cuidando de processo, que é o setor da qualidade que a gente chama, entendeu? É o controle de Tem o qualidade. pessoal do atendimento. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar. Então, a Evelyn, quando começou lá atrás, ela era sozinha. Hoje não, hoje ela tem uma equipe administrativa que é, assim, sensacional. Os profissionais que trabalham com a gente, que está há mais tempo assim, que comprou a ideia, acreditou na gente, acreditou na nossa loucura, né, de você ajudar na contabilidade, hoje a gente consegue. Os POPs hoje, João, eu acredito, eu não vou te falar porque eu não faço mais isso faz tempo, eu estou fora do operacional, mas é em torno, assim, da empresa do lucro real, a execução é em torno de umas 160 rotinas, mais ou menos, a executar. Desde a auditoria inicial, folha de pagamento, esse tipo de coisa. Perfeito, Desde perfeito. tudo, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. Pode falar. A chance de você a chance de você minimizar os erros, a chance muito de grande. você implantar diferenciais é onde você percebe o que você pode implantar para sair do mais do mesmo, do feijão com arroz, daquela contabilidade que a gente fala que é a contabilidadezinha tradicionalista. Então, é quando você coloca isso. Só para dar um exemplo, aqui no nosso estado tem uma regra ali no regulamento do ICMS que fala que uma empresa não pode ter, eu não sei se outros estados têm uma lei parecida, que uma empresa não pode ter compras superior a 5 vezes o valor do capital social integralizado. Se você deixa por conta da operação, o que a operação quer é terminar as obrigações do mês. Então, um procedimento simples, um acompanhamento da legislação simples, um processo simples, nós tivemos que colocar no POP. Que eles têm que fazer um controle simples de final de mês, eles fazem uma análise do total de compra das empresas, avaliado com o capital social da empresa, para que nós chamamos o empresário e já providenciamos ali de imediato um aumento de capital social, para que ele consiga acompanhar a legislação, para evitar que ele receba uma notificação. Por mais que a notificação ainda não é a autuação, mas já é chato você ser notificado por aquilo que você nem tinha conhecimento. Então, quando você consegue fazer essa implantação e sempre a melhoria dos POPs na sua empresa contábil, você vai conseguindo fazer esse melhoramento, essas inclusões de pequenos detalhes que pode fazer uma grande diferença lá na frente. Então, isso é extremamente fantástico. Thiago, parabéns, porque mais uma vez você sabe que eu sou seu fã, né? E
você já me respondeu da equipe, perde gente boa, que as pessoas têm objeções e tudo. Eu vou te fazer uma perguntinha fácil aí para a gente matar essa parte de implantação e desenvolvimento. Bem fácil. Com POP, é mais fácil e mais seguro. Você fica sossegado aí, você tem uma... A gente falou no início da sua apresentação, você tem aí 1.000 clientes, mais de 1.000 clientes, né? Nós acompanhamos essa semana aí, nós dois conversamos praticamente todos os dias. Você tem aí praticamente 1.000 clientes na carteira, ou um pouco mais, com 70 colaboradores. E você se sente seguro? Seguro? Assim, dentro daquilo que a gente propôs a fazer, dentro da IFCT para os clientes, a gente se sente seguro, entendeu? Porque igual eu falei no início, já está uma questão cultural, né? Quando você vai implementar uma situação dessa, talvez não é tão fácil assim, né? Às vezes o cara veio falando, não, é fácil então fazer, né? Eu falei, não, não é tão fácil, né? É mais complexo do que você imagina, porque você vai lidar com gente, né? Então é uma coisa mais difícil. Mas hoje eu me sinto seguro sim, João. Porque hoje a automação dos sistemas contábeis, eles abaixam propriamente dita a tarefa, entendeu? 80% da tarefa é o sistema que abaixa. Os outros 20%, se o meu funcionário não der baixa, ele não recebe, entendeu? Ele é comissionado também pela produtividade. Então é meritocracia. Então ele Sim. produziu mais, ele ganha mais. Por isso que talvez o conceito de carteira para o funcionário, ele é pago, entendeu? Se a gente olhar no mérito da produtividade. Porque você, João, pega lá 10 clientes, eu pego 10, e exige mais de mim, talvez, os 10 do que os seus 10. Quando você trabalha em escala como se fosse uma indústria, né, uma esteira, então, conforme vai chegando o movimento, todo mundo vai metendo a mão. Quem trabalhar mais, de fato, vai ganhar mais no final do mês. Quanto Sim. mais pontuação fizer, mais eu vou receber, entendeu? O fato de você colocar isso como um desafio internamente, você só tem a ganhar, entendeu? A gente gerava muita hora extra antes. Quando a gente começou a pagar a produtividade, hoje não tem quase hora extra. Diminuiu drasticamente. Então, assim, coisa que você vai implementando, a pessoa vai no dia a dia ali, ela compra essa ideia, entendeu? Que realmente vale a pena, cara, o salário dela realmente se destaca, entendeu? Realmente ela vai ganhar mais. E é mérito dela, e é o certo, entendeu? É o certo. A pessoa se interessa mais, né? Ela procura se policiar ali para ela ter menos horas perdidas, menos horas improdutivas. Hoje Sim, também nós temos muito meios de controlar as horas produtivas ali, para que você até faça também um plano de cargos e salários coerente, adequado. justo, né? E que as pessoas tenham dentro da sua empresa também um desenvolvimento coerente com o seu crescimento. Porque uma dor latente de grandes empresários contábeis é que quando ele tem esse crescimento já acelerado, igual é o seu caso, e você não consegue fazer com que a equipe acompanhe, então isso é terrível. Isso é terrível, porque é uma dor do mercado essa questão de mão de obra, né? De mão de obra qualificada. Você, às vezes, você tem duas dores. Primeiro, encontrar mão de obra qualificada. Na grande maioria das vezes, nós estamos tendo que formar. O segundo, às vezes, você tem até uma mão de obra qualificada, mas você tem problema de engajamento com a cultura, as pessoas realmente vestir a camisa da empresa, né? São o caso célebre lá do nosso jogador do Flamengo, o Adriano, excelente jogador, mas comportamentalmente ele tinha problema. Então, nós temos que estar olhando todos os lados, né, para que isso aconteça. Tiago, só para a gente não perder aqui a sequência, porque está subindo as mensagens aqui na live. Primeiro chegou aí a nossa rainha, Josiane, lá da Bahia, minha amiga do coração. Josiane ajudou eu esse ano bem, hein? Ela me deu uma dica lá do Drey lá que... Ali, ó, entrou o Messi da Bahia também, o Júlio Nossa, agora vai cair a live. Tem uma pergunta aqui, Tiago, que ficou para trás um pouquinho. A pergunta aqui do doutor sobre o que eu comentei aqui. Eu vi aqui que ele é advogado, o doutor Francisco Leite. Ele perguntou quantas vezes o capital, sobre o exemplo, eu dei o exemplo aqui do estado do Tocantins, quanto à questão da legislação ali do regulamento do ICMS. Funciona assim, doutor.
aqui no estado do Tocantins tem uma parte ali não é nem no regulamento, é no Código Tributário, de que o contribuinte não pode ter uma empresa com capital social inferior, ele não pode comprar superior a 5 vezes o valor do capital social. Né? Se ele realizar compras acima de 5 vezes o valor do capital social, ele tem que aumentar o capital social dele. Eu não sei com que sentido que eles fizeram isso. Numa outra live falando de tributária a gente pode aprofundar, mas realmente tem esse dispositivo na legislação e volta e meia passa batido muitas vezes. Mas volta e meia tem um auditor fiscal que ele gosta de andar aí notificando as empresas sobre capital social. Né? Então nós aproveitando sobre essa deixa que eu falei, eu peguei essa partezinha da legislação e coloquei como POP. Coloquei que o pessoal do fiscal, eles são obrigados a acompanhar todo mês ali no relatório para que nós não deixamos nossos clientes serem notificados, né? Em relação a isso. A autuação vem no momento posterior. E aí começou a entrar um bocado de fera aí, viu, Thiago? Você viu o Ricardo Reis, a Josiane, a gente falou, entrou o Messi aí, o Messi da Bahia, o Júnior Passos. São amigos que nós construímos aí ao longo dos últimos anos, espalhado por todo o Brasil. E esse pessoal tem feito a gente ficar motivado, porque eles não deixam a gente ir no cerrado, não. Eles atendem o chamado e todas as vezes estão conosco, né? Estão conosco aí prestigiando e ajudando nesse crescimento aí da divulgação desses temas. Olha aí, Josi, eu fiz essa pergunta para o Thiago antes de você entrar. Vou só repetir a resposta. O Thiago hoje usa um sistema que ele tinha me falado lá em São Paulo, sobre o sistema de você controlar ali, você deixar registrado, porque as pessoas falam, mas não tem um gestor de tarefas? Né? Porque tem vários gestores de tarefas aí no mercado, tem Gesta, tem G-Click, tem isso, aquilo, outro. Mas o Thiago tem um sistema chamado Bizage, né, Thiago? O Bizage, a gente monta os POP nele, né? Isso, a montagem dos POP. O Bizage é onde você deixa registrado ali todos os POPs, de tudo que você tem, para que e muitos deles você também tem que transferir, né, para um gestor de tarefas, porque o gestor de tarefas ele controla basicamente a parte operacional. O gestor de tarefas, por exemplo, ele não controla, aproveitando o gancho aí, Thiago, o Thiago é um onde você monta e outro executa. Um você monta para ficar ali a enciclopédia, né, para ficar o livro, o registro, e em outro lugar você vai utilizá-lo, você vai executá-lo. Então, o que é Bizage, Josi? Chama de Bizage. É gratuito, tá? Já tinha me falado sobre ele no encontro nosso em São Paulo. E aí, o que acontece? Aproveitando, a gente falando do POP, tem que ter POP para tudo. Thiago, conta essa história para nós aí, que você tem o POP aí até para fazer o café. Como é que é o POP de fazer o café? É interessante, porque antigamente, o que acontecia? Cada um ia fazer o café lá atrás, né? Então não tinha uma pessoa única. Então cada dia, ou até hoje é assim, entendeu? Eles revezam entre eles, entendeu? Então assim, ali embaixo tem ali, na hora que vai fazer o café lá, tantos litros d'água, tem um medidor d'água, tem um medidor do pó e tem um medidor de açúcar. É só colocar, não precisa fazer mais nada, só colocar. Então, diariamente, a gente tem um gosto de café igual. A gente compra sempre o mesmo pó de café, compra sempre as mesmas coisas, das mesmas marcas, para não ter diferença. Mas é claro, se você comprar uma marca de diferença extra forte, você vai ter que mexer no pop, isso é óbvio, entendeu? Então a gente consegue ter o pop do café, não tem desperdício, não tem a questão de estar mais doce, estar mais forte, estar mais fraco, sempre aquele negócio. E quem chega para fazer, vai e faz. Executa. A palavra seria essa. Ô, Ricardo, Bizage é aquele para fazer para fazer o mapeamento é o Bizage, isso mesmo. É isso mesmo. Você registra todos os seus processos ali que você tem à disposição ali da sua empresa. E assim, João, é engraçado, porque quando a gente fala de POP, o POP do café faz muito sentido, né? Ele é uma coisa muito simples, se for ver. Mas hoje eu não estou bem, vou lá fazer. Hoje eu estou mais amoroso, já é diferente. Então, assim, basicamente,
É um exemplo simples, mas é muito Sim, funcional. E não, é isso que tem que ter dentro da contabilidade, coisas funcionais, entendeu? Qualquer pessoa que vê consegue executar, consegue fazer, entendeu? Ô, João, eu vou falar para você aqui, hoje tem pessoas que fazem contabilidade, estão no terceiro semestre, que está com a gente aí há 6 meses já, que já fecha balanço, entendeu? E tem gente que está 20 anos no mercado que não precisa nem falar. Você sabe e não disso, todo fecha. mundo sabe, né? Eles Exatamente. não têm eles não Uma coisa. têm, Thiago, uma direção. Como o objetivo da live não é ser tão técnica, é realmente a troca de experiência, a troca de expertise. Sim, Eu fiz e deu certo, eu uso aqui, está aqui para quem quiser ver. Eu vou te dar um exemplo que eu guardo isso comigo para a eternidade. Nós fizemos um processo seletivo e contratamos três profissionais para o mesmo departamento, para a escrita fiscal. Quando foi no primeiro dia desses profissionais, nós pegamos, porque assim, é igual você falou, se você não tem seus processos, você vai deixar alguém montar os processos para você. Tudo bem, mas também nós não podemos ser tão engessados, radicais, a ponto da exato. gente não ouvir a opinião de quem está executando, de quem está lá na ponta. Então, nós, aqui na nossa empresa, na empresa contábil que eu faço parte, nós somos bem flexíveis em ouvir também a posição de quem está ali. E aí nós Sim, fizemos o seguinte, recrutamos três profissionais para a mesma área, e no primeiro dia de trabalho dos três, nós chegamos, demos as boas-vindas, fizemos ali o onboard, a integração deles na equipe, papapá. Na hora de começar o trabalho de fato, eu pedi para eles falei, pessoal, para que a gente tenha um entendimento e tenhamos a melhor forma de trabalho, me faz um favor vocês três. Nós temos os nossos processos desenhados aqui já. Nós temos aqui o processo da escrita fiscal já todo desenhado. Mas como vocês vieram de outras empresas, vocês vieram de outra experiência, vamos fazer o seguinte, abra aí um Word, abre aí um bloco de notas, escrevam para mim o processo que vocês utilizam para executar a escrita fiscal, do começo ao fim. Vocês, profissionais, como que vocês executam? Eu vou pegar o que vocês escreveram e vou comparar com o nosso, porque de repente vocês chegaram aqui e eu pensando que estou ensinando, vocês vão me ensinar alguma coisa. Tiago, tranquilo. Eram três profissionais. Eram dois rapazes e uma moça. Os dois rapazes abriu ali, um abriu o Word, o outro abriu o bloco de notas e começou a escrever. A moça, que ela, no currículo dela, ela tinha 20 anos de experiência, já tinha sido controller de um grande grupo, já tinha trabalhado em grandes empresas contábeis, ela levantou e disse o seguinte, se eu soubesse que a pressão daqui era tão grande já no primeiro dia, eu não tinha nem vindo. Tiago, ela levantou, não era 9 horas da manhã, pegou a bolsa e foi embora. Ela abandonou o emprego no primeiro dia. Então, assim, o que que isso nos reflete? O que que eu fiquei como lição dessa situação? Que as pessoas, muitas pessoas, por mais que tenham muitos anos no mercado, igual você acabou de citar, eles não têm processos. sim. Então, são pessoas que são capazes de executar a mesma coisa 3 meses de 3 formas diferentes. Exato, João. Esse que é o detalhe. Sabe o que acontece? Vou falar uma coisa até interessante que está assistindo a live anotar. Anota aí, escreve aí com os outros. Quem faz o POP não é o gestor, é o operacional. É o operacional que tem que desenvolver os POPs. É aquilo que eu falei, você tem que criar o modelo do POP. Ah, eu quero nesse formato, nessa especificação. Letra alta, letra baixa, entendeu? Eu quero dessa forma. Agora, quem tem que fazer é o operacional, é claro. Você vai lá, você revisa, você pode dar uma olhada, mas não é você que vai executar, então não é você que tem que Exatamente. É fazer. quem está lá na ponta. Exatamente. Eu não vou colocar para o cara fazer o negócio se não é eu que faço. Não faz sentido isso. Não tem sentido. Faz sentido se eu falar para ele, ó, você vai fazer isso aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Entendeu?
Tá aqui escrito, eu quero desse formatinho aqui, tá um modelinho aqui, um exemplinho. Ah, na dúvida você vem e fala comigo, entendeu? Então de fato, quem tem que fazer o POP é o operacional, porque é ele que sabe das minucianças. E é Isso. aquele detalhe. Ah, legislação nova, mudou alguma coisa, os caras estão antenados, eles vão lá e mudam o POP. Isso é automático. Ah, e falar um detalhe. Hoje os POP nossos é gravação. Tem a descrita e tem a parte gravada, entendeu? O cara vai lá e assiste um filme nosso. Entendeu? Filminho assim, né? Uma filmagem de 1 minuto e 30, entendeu? Esse tipo de coisa. A dúvida ele vai lá e olha a imagem. A dúvida ele vai lá e olha a filmagem que foi feita, entendeu? Então fica muito transparente, fica muito fácil trabalhar hoje, entendeu? Nós criamos, Tiago, você tocou num assunto extremamente importante. Nós criamos, alguns anos atrás, nós criamos o portal, né? O portal nosso, a academia da nossa empresa contábil. Tem um portal lá, o Academy. Mas a gente não conseguiu, vou confessar para você, nós temos muitos POPs desenhados, muitos POPs mesmo. Nós temos POPs desenhados da recepcionista, da forma até como ela tem que, até o lado do balcão que ela senta, tudo isso faz sentido para nós, né? Então, o que acontece? Mas quando eu falo lá do balcão, não é de dentro e de fora não, viu? É porque o balcão nosso tem 2 lugares, ele é para 2 pessoas, então se ela senta da esquerda ou da direita, tudo isso faz sentido. Aí, ó, o Ricardo falou, boa dica, Ricardo, mesmo o pop gravado, porque confesso que é o meu sonho antigo, ter todos os pops gravadinhos, né? Ter todos os pops ali, lá no portal, onde quando você faz a integração do novo colaborador, dos colaboradores que já estão ali com você há um tempo, e eles têm dúvida, eles entram lá no portal, seleciona lá o setor do pop, seleciona o pop, e ele pega e vai assistir, ele vai aprender, ele vai tirar dúvidas, como que é aquele procedimento dentro da sua empresa contábil. E isso é extremamente interessante, é uma dica fantástica. Então, quando eu falo que você é o especialista da área ali no ramo contábil, você está sempre à frente, sempre mostrando para nós algo que pode chegar mais Mas, João, para que você funcione. Vou falar uma coisa que vou rasgar o verbo. Não é eu mais, é os caras, entendeu? Que tá no processo. Não foi nem eu que dei essa dica. Eles mesmo falaram, vamos fazer filmagem, que eu acho que fica melhor. Foram lá e fizeram, entendeu? Não precisou nem da minha autorização. Porque, fantástico, assim, o óbvio tem que ser dito, certo? Sim. Eu sempre falo, se eu tiver que fazer reunião semanal com o coordenador para falar o que ele tem que fazer, eu não preciso dele. Ele tem que fazer que as pessoas seguem o POP. Esses dias eu fui em Curitiba, tal, conversando com os caras lá, o cara faz reunião semanal, tá tudo certo, não tem nada de errado. Mas ele perguntou, se faz semanalmente? Paulo, eu fiz só em janeiro desse ano, que é do alinhamento do ano. Depois, meu irmão, que problema que a gente tem? Uma coisa é o problema do cliente, João. O problema do cliente foi ele que arrumou, não fui eu. Eu vou ajudar a resolver. O único problema que eu tenho hoje com a FCP, internamente. Entendeu? Sim. De enganjar, igual o Júnior tá falando aí, entendeu? Esse tipo de coisa. Mas o cliente arrumou, o cliente sonegou, veio multa. Quando é que eu me encaixo nisso? Se eu orientei ele a fazer certo? Fala para mim. Então, você está orientando, né? Essa questão de ficar fazendo reunião, assim, a gente tem que ajudar a resolver o problema, é óbvio, né? Mas, assim, falar que o problema é nosso, jamais. Entendeu? Isso daí não cabe ao contador. Aí eu vou aproveitar o gancho e já colocar ali. Eu não utilizo as lives apesar que o Ricardo Santos, lá da Bahia, brigou comigo na live passada. Eu não utilizo. O grande objetivo das lives não é ainda utilizar com cunho comercial para o PECSIS, que todo mundo sabe que a gente vai estar lançando aí. Já está usado, já foi lançado, já está sendo usado, nós estamos expandindo. O grande objetivo da OPEXIS é criar essa segurança no relacionamento da empresa contábil para com o cliente, onde lá você sim vai ter todos os canais possíveis de comunicação com o cliente e fica registrado num só lugar, centralizado num só lugar. Então, a nossa parte como empresário contábil é orientar. Eu sempre falo para os meus clientes, eu sempre falo para todos os contadores que eu conheço e empresários que eu conheço. A função do contador é orientar. A prerrogativa de tomada de decisões
é do empresário, é do dono da empresa, é do gerente, é do administrador, é do CEO. Então não tem como você ter orientado, não tem como você ter orientado e o cliente depois querer te responsabilizar. Então, essa situação eu também, na minha carreira contábil, na minha empresa contábil, eu não admito, eu não aceito. Eu perco o cliente, pode ser o cliente que for. Uma passagem também, a gente tem muitas histórias para contar. Em um certo momento, teve uma passagem que nós orientamos o cliente, que nós fizemos a nossa parte, nós telefonamos para relembrar e o cliente não fez o que deveria ser feito. Ele levou uma multa de R$ 4.000 na época e ele chegou com a multa lá no escritório. Pediu para falar comigo. E quando ele pediu para falar comigo, ele falou assim, e aí ele tentou argumentar de todas as formas, porque a cultura antiga é de que se houve errado, a culpa é do contador. Então, eu não quero saber, tá errado? A culpa é do contador. Porque se vira. Eu faço tudo que ele manda. Tudo que ele manda eu faço. Então, assim... E aí nós provamos para ele que a culpa não era nossa, que nós mandamos. Aí ele falou assim, não, então para a gente encerrar esse assunto, vamos rachar esse prejuízo. Eu pago a metade, você paga a metade. Eu peguei, olhei para ele muito sério e falei assim, me dê uma razão para mim rachar prejuízo com você. Qual a razão que eu tenho de rachar prejuízo com você a partir do momento que eu fiz minha parte? Sim. Então, eu ainda brinquei. Então, todas as vezes que eu levar algum prejuízo dentro do escritório, eu posso ir lá e rachar ele com você? Então, esse cliente quase foi desligado. Porque ele foi muito incisivo em rachar prejuízo. Então, é o seguinte, não podemos fazer isso. Os POPs são extremamente interessantes, são extremamente importantes para que a sua equipe não deixe de executar, que você não deixe de orientar, que você não deixe de estar ali fazendo o seu papel de orientação, mas jamais o seu papel de assumir a responsabilidade no lugar do empresário, no lugar do seu cliente. A responsabilidade não é sua, a responsabilidade é dele, né? Exato. Cada um nas suas. Tiago, para a gente, já estamos quase caminhando para o final da live, vou acelerar aqui 2 assuntos, um até te pedir permissão. O primeiro assunto é o seguinte, como é trabalhar em 2 turnos? Para quem não sabe, quem não conhece o Tiago mais próximo, igual eu e alguns colegas que estão na live conhecem, o Tiago é o primeiro contador que eu conheci no Brasil que trabalha em 2 turnos. Hoje eu sei que muitas empresas contábeis já faz isso. Inclusive, eu e você conhecemos o rapaz lá em São Paulo que disse que já trabalhou 24 horas. Né? Como é trabalhar em 2 turnos? Como é que tem a empresa contábil funcionando de dia e de noite? É um desafio, né? Só que só foi possível porque teve os processos, né? Então, o pessoal do segundo turno, assim, inicialmente foi uma questão cultural que a gente enfrentou na região, é óbvio, né? Mas a gente tinha um outro dever social na cidade. A gente tem até hoje, entendeu? Que é tentar alocar o máximo de estudantes da Faculdade Estadual de Contabilidade que fazem de manhã nesse segundo turno, entendeu? Então, dá uma oportunidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, sobreviver por enquanto. Eu sempre falo, vocês não vão ficar ricos, mas vão conseguir se manter. Ingressar na área, já com experiência, entendeu? Não tem, eu falo para eles, não tem problema você ser concorrente meu, não tem conta isso, não tem receio nenhum. Porque eu sei que vocês vão fazer um bom trabalho. Isso se vocês aprenderam de fato aquilo que era para ter aprendido, né? Porque vai muito de pessoa para pessoa. Então, no início foi um desafio muito grande para nós, entendeu? E fez necessário e fez muito sentido, porque no outro espaço que a gente cabia 30 pessoas, entendeu? Então, com o sistema de segundo turno, eu conseguia colocar 60, entendeu? Aproveitando a mesma estrutura, o mesmo físico. Sem dizer que o segundo turno é um turno que mais executa processo. De dia você tem mais atendimento, tem balanço, folha de pagamento, etc. À noite não. À noite você tem mais execução de processo. É mais tranquilo, é mais calmo, entendeu? Não tem tanto gente ligando. Esses dias um cliente falou, vou ligar lá 10 horas da noite para emitir uma guia. Eu falei, o cara não vai te emitir para você. Ele não vai fazer essa emissão. Por quê? Não é responsabilidade dele fazer isso, nesse turno, entendeu? Ele vai te atender e vai falar que não sabe. E ele está sendo pago para fazer isso. Porque se ele emitir uma guia, ele vai assumir a responsabilidade. Isso eu não quero. Eu não quero nada que faça além da curva, entendeu? Só quero que seja o processo. Não está no top dele emitir guia. Né? Então, exato, não está. Pronto. Então,
Porque assim, à noite se trabalha muito importação, né? Então a importação ela pesa no sistema hoje. Então a gente está importando lá quase 7 milhões de nota, entendeu? Então, basicamente, você tem que ter essa escala de trabalho diferenciada. Aguenta trabalhar no mesmo turno? Aguenta, mas assim, tem essa situação social também que a gente fica olhando bastante, entendeu? Que a gente dá oportunidade, é uma mão de obra que hoje tira um salário decente, entendeu? Porque eles trabalham com produtividade também, além do salário base, produtividade, ele mede e assim os benefícios que a gente tem. Então eles conseguem ter essa sobrevivência nesse período, pelo menos. Porque quando eu fiz faculdade, eu fiz de manhã, e eu sei muito bem a dificuldade que é uma pessoa arrumar meio período para poder sobreviver para terminar um curso, entendeu? Não é fácil. Ainda mais para Perfeito, quem é homem, é mais difícil ainda, entendeu? Tem aquela cobrança de pai, mãe, etc., esse tipo de coisa. perfeito, perfeito. E, Thiago, como eu já falei, além de nós sermos amigos, eu sou fã de todos que estão participando das lives aqui. Eu tenho a oportunidade de hoje de ser amigo de quem eram meus ídolos, né? Isso é muito interessante. E uma coisa que eu sempre admirei em você e admiro é que desde do primeiro momento que eu te conheci, tudo que você vai comentar sobre a equipe, tudo que você vai comentar sobre a sua formação de pessoas, seu RH, você sempre deixa muito claro o seu papel, responsabilidade na parte social. A responsabilidade que você tem de formar pessoas, de dar uma oportunidade, talvez aquela oportunidade que para você foi muito difícil e que hoje, de alguma forma, você tenta facilitar. Eu lembro que a primeira vez que você me comentou, eu falei assim, como assim, Thiago? Trabalho em 2 turnos. Trabalho, João. Trabalho de 7h30 da manhã até 11 horas da noite. 10h45 da noite. E aí eu falei, mas como? Você paga hora extra, pessoal? Você me explicou, não. São duas equipes, são 2 times, né? E aí você me disse o seguinte, olha, João, aqui na minha cidade tem uma faculdade onde tem um curso de ciências contábeis no período diurno, né, durante o dia. E esses alunos, para poder se manter, para eles ter ali o seu dinheirinho, a sua renda, eles saíam procurando trabalhos noturnos, eles iam trabalhar de garçom, né, Isso. de garçom nos bares. E eu vi essa oportunidade e criei esse horário, e eles têm a oportunidade de trabalhar no horário noturno. Mas ao invés de eles estar trabalhando de garçom, que não é nada, não é nada de ruim nem de feio, porque Tá tudo certo. o trabalho, desde que seja honesto, dignifica o homem, né? Mas olha só a oportunidade, inclusive você é responsável por eu ter feito um investimento gigantesco na minha empresa contábil, aumentando a iluminação para mim poder colocar para trabalhar à noite também, porque aí um monte de gente vai fazer igual a você, né? E aí Parabéns. lá vai eu mexendo no meu fluxo de caixa, investindo dinheiro em iluminação, aumentando a iluminação para mim poder tentar implantar o horário noturno lá dentro da empresa. E isso é fantástico. Você está de parabéns mais uma vez, né? Isso você tem demonstrado aí que você é um dos grandes empresários contábeis emergentes do país. A sua estrutura, as suas conquistas têm demonstrado isso. E nós também sabemos o tanto que você trabalha para que isso aconteça. Eu sempre falo, o sucesso vem para quem o procura. O sucesso vem para quem cumpre ali as regrinhas da disciplina, da constância, né? Da honestidade, da transparência. E aí é o seguinte, Thiago. Primeiro, é lógico, eu pedi sua autorização, né, ali em off, mas os nossos ouvintes, nossos internautas aí, convidados da nossa live, talvez vão ficar sabendo. Um passarinho assim me contou aqui no meu ouvido que você já está preparando. Não, você inaugurou uma grande estrutura em Sinop esses 2 dias, uma estrutura fantástica, linda, um prédio aí gigantesco. E eu já estou sabendo, porque você está ali já em Paraty, né? Ninguém cresce tão rápido no Brasil como você e o nosso amigo Márcio Bento, que é um cara também para ter como exemplo de vida, um cara que você tem que pegar, como eu falo sempre assim, você tem que ir lá pedir bênção para ele, para você aprender a vender na contabilidade. E eu estou sabendo aí, um passarinho me contou assim, de repente, que você já está com uma outra expansão.
quase dobrando o tamanho da sua estrutura. Segundo a live nossa, foi falando de estrutura ali com o Ronaldo Dias Oliveira. Me conta aí, é verdade, não é verdade? Esse passarinho estava falando a verdade? Então, João, você sabe que toda fofoca tem um pouco de verdade, né? Mas assim, a gente quando construiu a IFCT aqui, a gente já tinha comprado terreno maior, um terreno do lado, né, na época. E esse prédio que a gente fez, a gente tinha expectativa de ficar 5 anos nele. E a gente está 1 ano e 4 meses e já está topado. Olha aí. Entendeu? Que Então a gente fantástico. a gente já está atrás do projeto, já está atrás de recursos também, para construir um prédio do lado, entendeu? De mais 4 pisos, entendeu? Basicamente. Então, a questão da expansão, ela vai acontecer, ela está acontecendo naturalmente, entendeu? Esse ano é um ano, está sendo extraordinário, eu acho que para todo mundo, não só para mim, entendeu? Então, assim, hoje mesmo a gente fez uma aquisição de uma parte, de uma carteira aqui na região, entendeu? Então, você mais... Então a fofoquinha do antes ali era verdade, rapaz. É verdade. Mas, Então vai entrar rapaz do mais... céu. Olha em torno de mais 200 clientes para ajudar a cuidar, entendeu? Então, basicamente, o Once sabe, né? O Once, ele não mente, ele só aumenta, né? Mas, assim, mas a gente não comprou a carteira toda, a gente comprou uma fatia, entendeu? A gente vai ajudar na gestão. Engraçado, João, olha que legal o assunto. O maior foco dele é que a gente entra lá, como sócio deles, é a parte de gestão, não é a parte nem operacional, é a o parte de processo. estrutura de gestão, entendeu? E, Muitos tipo assim, empresários contábeis no Brasil estão tendo essa dificuldade. Muitos Quando, mesmo. quando, quando ele começou a falar sobre isso daí, cara, eu fiquei até meio assim, porque eu achei que era uma coisa mais operacional. Ele falou, não, que ele está crescendo, que ele não está conseguindo, de uma certa forma, suprir o crescimento como ele gostaria, que ele não está vendo números, entendeu? Que ele realmente ele está, assim, que ele veio pedir socorro, entendeu? Porque numa das lives que a gente fez, ele viu que era isso. E é um cara vizinho aqui, da 200 quilômetros daqui da minha cidade, então é perto, entendeu? Então a gente vai realmente fazer ajudar nesse requisito, entendeu? E é com maestria, você pode ter certeza que a gente vai chegar com o processo pronto, com a gestão pronta, e é só administrar dali para frente. Vai ser uma coisa muito, falei para ele, vai ser coisa muito tranquila. Pode ser que tenha algum problema mais assim, comportamental de funcionário inicialmente, né? Mas é normal, falei para ele, já vamos estar, a gente tem que Você já estar... tem o processo validado ali, até para mexer nesse. Exato, não tem que provar nada para ninguém mais, entendeu? Com certeza. Olha, Thiago, depois dessa sua fala, eu fico extremamente feliz por eu ter certeza que estamos começando a atingir o objetivo das lives, que é os temas sequenciais para que as pessoas entendam como é o processo de ter uma empresa contábil de sucesso, desde da ideia ali, da ideia de tocar esse negócio. Que na live passada, que a live passada era a do Fernando Sampaio, teve que ser adiada, né? Inclusive, já estou fazendo a propaganda, a live do Fernando é na próxima segunda, dia 12 agora de setembro, porque nós tivemos um probleminha técnico, então a live foi adiada. E aí, o que acontece? Na live anterior, que seria a do Fernando, que é a live do Marcelo Bianchi, lá da Atlas, o Marcelo ele falou que será natural o processo daqui em diante de fusões, incorporações e aquisições. Isso. Então, o que você fez aí é uma incorporação, porque você comprou uma parte da carteira, os donos ainda continuam, é uma incorporação, né? Você comprou uma parte, eles vão continuar lá. Então, o que acontece? Nós conseguimos ter certeza absoluta que realmente aquilo que se precede, que as pessoas têm previsto aí no mercado, vai acontecer, que são a formação de grandes grupos econômicos da área contábil. Então, os colegas que estão ouvindo, não sei como que é o ponto de vista deles em relação a isso, como que eles imaginam que será o futuro empresarial deles, mas eu corroboro com essa ideia. Ou você cresce muito rápido para você montar seu próprio grupo econômico muito grande, ou você vai ter que pensar em juntar com alguém para você ter força no mercado, para você ter poder aí de mercado e continuar crescendo. Porque
só finalizando, nós temos aí exemplos claros, que é o que eu acabei de deixar, igual é o seu, igual é o do Márcio lá da Patrimônio, que vocês crescem de forma extremamente acelerada, porque a empresa já engrenou, a empresa já pegou ali uma rotação, né, que não tem como parar. Só se a correia quebrar. E a correia não vai quebrar porque vocês estão com toda a manutenção, né? A manutenção das máquinas estão certinhas. Então não tem para onde a correia quebrar. Então, assim, Thiago, toda vez que eu converso com você, é impressionante o tanto que eu aprendo, o tanto que você me transmite ali de conhecimento e tudo. Eu estou olhando aqui, nós já estamos ali dando o nosso horário da live. Thiago, para a gente finalizar, qual é a mensagem que você deixa aí para a turma, que você deixa para as pessoas que estão ao vivo, para as pessoas que vão assistir a live depois? É impressionante como nós temos olha aí, nós temos uma quantidade de pessoas que nos assistem ao vivo, mas nós estamos tendo uma quantidade enorme de pessoas que estão assistindo depois. Também as lives estão assistindo, pessoas vêm falar comigo no privado, as pessoas vêm me parabenizar e falar, nossa, aquele profissional, aquele contador, aquele empresário contábil que você colocou lá, mas que aula que ele deu, que pessoa fantástica de conhecimento, um conhecimento extremamente vasto. Qual a mensagem final que você deixa para os empresários contábeis que têm dificuldade de gerir sua empresa, de acompanhar a execução, que não precisa estar andando ali colaborador a colaborador, execução a execução? Qual a mensagem final que você deixa aí para todo mundo? Bom, primeiro eu queria falar que estou na Série A, né, da contabilidade agora, depois da live, né, João? Isso daí é fato, né? Segundo, queria agradecer a minha esposa, que sempre me ajudou. O crescimento da IFCT se deve ao empenho dela, sempre ajudando junto comigo, entendeu? Desde o início. Ela conheceu quando tinha uma Fiorino batida ainda, entendeu? Ela acreditou em mim, na pessoa que eu sou. Então, devo basicamente, o sucesso, ela faz parte do sucesso meu, entendeu? Então, ela é praticamente sucesso. Aos meus colaboradores, entendeu? As pessoas que me ajudam para esse crescimento, entendeu? Eles estão muito engajados, eles estão muito unificados no processo. Então, eu agradeço cada um deles, que é fundamental. Eu vou lá e vendo, né? Aí depois tem que fazer acontecer aqui. E é eles que fazem acontecer, entendeu? Eu, basicamente, só arrumo problema e confusão para eles administrarem, entendeu? Para a gente ajudar a crescer todo mundo junto. Eu crio oportunidades para eles dessa forma. Eles me ajudam e eu ajudo eles, entendeu? Porque não adianta você ter um funcionário ali e você não dar perspectiva de crescimento para ele. Então, tipo assim, ele vai ficar desgostoso com o tempo. Agora você vê, cliente entrando. E assim, eles sabem, entendeu? A remuneração deles não depende da empresa, depende deles, da produtividade. Então, eu sou grato a todos eles. A questão que eu falaria para o empresariado, dependendo do ramo da atividade, os processos, ele é fundamental para dar estabilidade na empresa, entendeu? Como um todo. Então, desde do onboard, quando é feito, quando o cliente entra, tem o processo de fazer a recepção dele. Então, assim, basicamente, o processo ele é fundamental para a gestão dos negócios. Ah, eu faço conciliação bancária de caixa. Cara, isso não é processo. Isso faz parte minúscula de um processo como um todo. É fundamental? É importante também, junto com um todo. Só que não adianta fazer uma situação única, entendeu? E deixar o resto para trás. Então, assim, o que eu vejo hoje na maioria das empresas que está faltando é a parte da gestão mesmo. Vai ter um RH interno. Ah, não tem dinheiro. Beleza, contrata um para vir uma vez por semana, cada 15 dias. Você tem que investir em pessoas. O CNPJ é envolvido por pessoas, entendeu? Não é por outro CNPJ. Então, você tem que investir em pessoas sempre. É curso, é treinamento. O Fernando Sampaio deu treinamento na minha equipe online. A Juliana. Enfim, várias pessoas que a gente contrata a cada 60 dias para fazer a reciclagem. Então, a gente tem que investir nas pessoas. O único fator de sucesso da FCT é processo mais pessoas, que é igual ao resultado. Então, se você não tem isso bem definido, bem estabelecido, é comprometedor você crescer hoje no mercado, entendeu? Assim, eu até falaria, não cresça. Não cresça porque você vai prejudicar muita gente. Vai prejudicar você mesmo, porque quando você erra, você vai ter que pagar a multa. Na maioria das vezes, você vai ter que arcar com isso. Então, assim, é muito importante o empresariado ter em mente a seguinte situação.
que com o processo eu tenho mais liberdade para fazer mais negócios e largo o operacional para quem sabe fazer, entendeu? Então, se eu sou muito bom no operacional, tá tudo certo. Aí, para o operacional, eu contrato alguém na parte de estratégia da empresa. Isso acontece? Acontece. É o que aconteceu hoje. O cara não quer a gente para mexer com o operacional. Ele quer a parte de estratégia da empresa dele, para que ele possa crescer com sustentabilidade. E é isso que a gente vem buscando com o tempo. É a sustentabilidade do negócio. Esse ano entrou bastante cliente na carteira. Saiu ali 5, 6 clientes que era simples ou meio, entendeu? Tá tranquilo, entendeu? Vai para outro lugar, às vezes é mais barato, às vezes vai atender melhor que a gente também, não sei. Então, às vezes a promessa é maior. Então, assim, e tá tudo certo, não tem nada errado nisso daí. É É o mercado, entendeu? A gente tá processo, fazendo. é o mercado, é o processo. Exato. Então, basicamente seria isso. Pessoal, monta foco, controla as tarefas, entendeu? Bota para rodar isso. Hoje tem muita ferramenta boa que você consegue colocar e auxiliar vocês. Que assim, com o tempo, vocês vão ver que é fundamental para rodar a empresa como um todo. Maravilha, Thiago. Fantástico, fantástico. Uma aula, uma verdadeira aula. Só aproveitando a sua fala, aqui também, Thiago, eu não sou ninguém sem a minha esposa. Minha esposa também, ela também é empresária contábil, ela é contadora, uma grande contadora, uma das melhores que eu já conheci pessoalmente. E se não fosse ela, eu não estava aqui conversando com vocês. Então, assim, eu sou o Nem cara eu que conversa. contigo. Eu sou o Nem cara eu que contigo. conversa, eu sou o cara que vou papear nos eventos e tudo. E ela é o pilar de sustentação, ela que sustenta a estrutura toda, ela que sustenta tudo. Então, mais uma vez, Thiago, muito obrigado. Você sabe que é de coração. Você é um cara que tem um coração gigante. Você está sempre pronto para colaborar, sempre pronto para compartilhar. O Marcelo disse na live dele, eu vi também uma live essa semana, onde as pessoas disseram que quem não compartilha, quem tem medo de passar para frente o que conhece, o que sabe, são pessoas que não têm uma preparação sólida, elas não têm segurança, elas não são sólidas. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, você disponibilizar ali o seu tempo à noite, que você poderia estar com sua família, para você compartilhar com todo mundo que está aqui ao vivo, com todo mundo que vai ouvir depois, essa sua experiência de sucesso, de crescimento, como que você chegou, onde chegou hoje em tão pouco tempo. Isso tem que ser parabenizado, isso tem que ser ovacionado, isso tem que ser estudado e seguido. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por você deixar eu ser seu amigo. Muito obrigado mesmo. Imagina, tá? Então, assim, que isso, a gente tem um compromisso, né? Nós temos um compromisso recente agora. Nós vamos estar todo mundo lá em Salvador em novembro. Eu não sei se você confirmou ainda, mas vai estar uma turma boa lá, onde a gente vai poder se encontrar pessoalmente novamente. Então, eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade de vocês de nos ouvir. Agradeço, Thiago, mais uma vez. E já falando, já está marcado, já está agendado, dia 12/9, segunda-feira, às 19 horas ali, no nosso horário ali, fiel, a live com Fernando Sampaio, onde nós vamos falar sobre células de trabalho, né? O Fernando, ele tem aí uma nova formação, um novo formato de célula que tem feito aí bastante diferença. Ele já tem dado aí consultorias em grandes empresas contábeis, o pessoal adotando esse método para aumentar a produtividade, aumentar a segurança das operações contábeis. Então, pessoal, beijo para todo mundo. Muito obrigado. Thiago, tamo junto, tamo aí sempre e até uma próxima. Um abraço, João. Tchau, tchau. Um abraço, irmão.